Olá, bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a este momento da meditação. Obrigado a todos que nos acompanham através deste meio da comunicação social, neste nosso canal do YouTube. A alegria, a bênção e a paz de Deus seja convosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, celebramos neste fim de semana o 33º domingo do tempo comum. Significa que estamos a celebrar o penúltimo fim de semana, ou seja, o penúltimo domingo deste ano, assim no ano litúrgico. A primeira leitura é do livro do profeta Daniel, capítulo 12, 1 a 3. E a segunda leitura é Epístola aos Hebreus, capítulo 10, 11 a 14. E depois continuamos 18. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, 24 a 32. Neste domingo, estamos também a celebrar o 8º domingo, o Dia Mundial dos Pobres. Dia Mundial dos Pobres. E o tema que o Papa Francisco escolhe para este dia é do livro do Ben-Sirá, capítulo 21, versículo 5, intitulado A Oração do Pobre eleva-se até Deus. Caros irmãos e irmãs, como disse o Papa, o livro do Ben-Sirá, ao qual nos referimos, não é muito conhecido e merece ser descoberto para a riqueza dos temas que aborda, sobretudo quando se refere à relação do homem com Deus e com o mundo. E disse o Papa que um dos temas a que este autor sagrado dedica mais espaço é oração. E falo com grande ardor porque dá voz à sua própria experiência pessoal. Efetivamente, nenhum texto sobre oração poderá ser eficaz e fecundo se não partisse de quem se encontra diariamente na presença de Deus e escuta a sua palavra. Por isso, Ben-Sirá declara que desde a sua juventude procurou a sabedoria. Quando eu era ainda jovem, ainda de ter viajado, busquei abertamente a sabedoria na oração. Por isso, Papa convida-nos a rezar pelos pobres, a criar amizade com os pobres, a ajudar os pobres, porque a oração do pobre eleva-se até Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que vamos escutar é de São Marcos. E Jesus vai apresentar uma situação que nós precisamos, assim, com alguma atenção, porque às vezes há muitas interpretações que são feitas a esse respeito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do céu e as forças que há no céu serão abaladas. Então hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. E ele mandará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 pontos cardeais, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando vires acontecer essas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto. Está mesmo à porta.
Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e esta hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que este Evangelho seja a luz para os nossos caminhos e alegria para a nossa vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o 33º domingo do tempo comum. Tantas leituras nos apresentam aqui uma perspectiva escatológica, isto é, nos aponta para o fim dos tempos e a plenitude do reino de Deus. Marcos 13, 24 a 32, e então nos fala mais um desses discursos apocalípticos ou finais de Jesus, que vai descrever os sinais no céu e na terra. Depois vai reafirmar que somente o Pai sabe o momento exato do final, ou da consumação final. E essa incerteza, queridos irmãos e irmãs, que não deve criar em nós medo, esperança, mas deve criar em nós esperança e a vigilância da vida. Tanto não é de modo nenhum nos pôr numa situação de ter medo, não. Mas é um convite a ter esperança, é um convite a estar vigilante na sua fé e não vacilar na sua fé. Por isso gostaria apenas de tocar um elemento da primeira leitura, que também é um destes livros, que nos apresenta uma visão de tempos difíceis, mas ao mesmo tempo com a promessa da ressurreição e glória para os justos. Por isso, o Salmo também vai abrir um caminho que temos que confiar em Deus como herança e segurança. Então, meus queridos irmãos, voltando ao Evangelho, vem nos tocar esses assuntos e ensinamentos de Jesus que nos fala do fim dos tempos e a sua segunda vinda. Tanto este gênero literário apocalíptico vai utilizar imagens poderosas como a escuridão do sol, a queda das estrelas e a reunião dos eleitos para transmitir à sociedade, ou seja, transmitir a todos nós quanto sério esta mensagem que o Senhor quer nos comunicar. E nós olhamos para esta leitura com muita atenção. A primeira coisa que nós podemos assim destacar é a esperança na tribulação. Esperança na tribulação. Por isso, quando começa a dar aquela lista do sol escurecerá, tanto apesar dessas descrições de grande sofrimento, sinais assustadores, Jesus oferece uma mensagem de esperança. Isto é, o Filho do Homem virá em glória para reunir os escolhidos, os eleitos. E qual a base desta promessa? É um convite a confiar na fidelidade de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Pois Jesus fala-nos da lição da figueira como um exemplo simples para mostrar que devemos estar atentos aos sinais dos tempos. Tanto assim como nós conhecemos a proximidade do verão pelas folhas da figueira, devemos discernir os acontecimentos à nossa volta à luz da fé para tirar melhor proveito de tudo isso. Depois tem a nota da vigilância e prontidão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ele nos chama a uma vida de constante vigilância. Portanto, não se trata apenas de prever o fim, mas de viver de maneira fiel e responsável todos os dias, prontos para encontrar com o Senhor. E por fim, da palavra de Deus que nunca vai passar,
que temos que confiar nele. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. No princípio era o Verbo que estava com Deus e o Verbo era Deus. Confiar na palavra é, de certo modo, confiar que Deus é tudo na sua vida, que as suas promessas são fiéis e que nós apenas, na obediência, é que seremos capazes de acolher o mistério. Que vivamos neste dia na gratidão, na alegria no Senhor, que esta mensagem escutada nos conduza à verdade, que infunde a nossa coragem para poder nos apresentar diante da sociedade como irmãos cuja vida, de facto, tem cheiro, que este cheiro convida os outros também a seguir Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O desafio para este domingo é fazer o bem a algum irmão pobre. Fazer o bem a algum irmão pobre. Uma boa semana para todos e um bom domingo também.